bem-vindos à nossa websérie de como fazer um armário. No nosso último episódio, nós mostramos os detalhes do projeto e a visita que fizemos a Gasômetro Madeiras justamente para fazer o circuito do móvel, com um conceito novo de loja que eles implementaram. E nessa visita nós escolhemos os materiais e acabamos de receber as madeiras já cortadas por eles e filetadas. E agora a gente vai começar a montagem. Para a montagem desse móvel, desse armário, nós optamos por usar cavilhas e parafusos, que é um sistema de fixação. No mercado existem inúmeros conectores diferentes e gabaritos diferentes para fazer união de móveis. Nós optamos pela cavilha justamente porque cavilha é um sistema de fixação universal. Então, se você tiver um gabarito para cavilha, você vai montar o seu armário além de outras peças. E para você usar o gabarito para a cavilha, você precisa fazer marcações precisas, justamente para que essas furações, quando você encaixar as peças, é um quebra-cabeça. Você encaixa e fica tudo alinhado, tudo perfeito. Essa peça que está aqui em cima da bancada é o topo do armário. E o entorno desse armário eu vou ter duas espessuras de 15 milímetros. Então eu vou chegar aqui, duas espessuras e duas espessuras. Eu vou fixar o conjunto do armário primeiro com a peça de dentro. Então eu vou usar aqui duas tiras de MDF de 15 para fazer esse risco, essa marcação, justamente para eu usar o gabarito e fazer as furações. Então eu estou usando aqui a tira de fora justamente para me dar a distância para eu marcar a de dentro. Então tá aqui, eu alinhei por fora, vou tirar essa tira e vou fazer o risco que eu preciso. Vejam que a linha ficou muito fina, então eu não estou perdendo medida. À medida que você for fazendo a marcação nas peças, é importante que você siga um critério. Para vocês entenderem o que eu estou falando, por exemplo, esta peça. Esta parte da peça é o fundo. Por quê? Eu estou usando o gabarito, a referência do gabarito, pela parte de trás do móvel. Por isso que eu pus um X e uma seta. Então, assim, não economize marcações nas peças para que você não se perca na hora que você for juntar todo o conjunto. Esse gabarito de cavilha te proporciona você ir transferindo a medida sem mudar a posição das cavilhas. Então, essa peça você encaixa aqui, faz a furação, sempre tomando, nesse caso, a referência como fundo do armário. Por isso que eu tenho aqui a marcação, um X e uma flechinha, porque eu sei que eu vou encostar a parte de trás do gabarito aqui e vou fazer a marcação. Aí eu transfiro para cá o gabarito, a mesma coisa, eu travo e faço a furação onde essa peça vai se encaixar. Então, essa marcação você precisa fazer com critério em todas as peças, porque a hora que você for montar o armário, você simplesmente vai encaixar e aparafusar. É um grande quebra-cabeça, onde essa marcação é primordial. Eu estou posicionando o gabarito para fazer a furação. Se vocês olharem, tem um risquinho na parte de alumínio aqui. Esse risquinho eu tenho que alinhar com o risco que eu fiz, que é o que eu estou fazendo. Então eu simplesmente travo ele aqui com a porca de fixação e é só fazer a furação. Se você tiver dúvida ou quiser mais detalhes de como usar esse gabarito, nós temos um programa falando especificamente dele, do seu uso e dos seus detalhes. O link está na descrição do nosso vídeo. Para fazer a furação do outro lado, eu não vou inverter o gabarito, ele vai simplesmente mudar na mesma posição. Aqui é o fundo, essa peça é a referência do fundo. Eu criei aqui, à medida que eu fui marcando as peças, um mapa de montagem. Então, se vocês repararem aqui, pus o número 9 e coloquei lado de baixo. Ou seja, essa parte é virada para baixo e é o topo do armário, número 9. Então, todas essas marcações aqui em marrom estão marcadas nas peças. Isso facilita muito na hora de você posicionar as peças e prender tudo. É um mapa de montagem.
Essa peça falta fazer a furação de topo, que vocês viram fazendo a furação, é uma furação de face. Então, vejam, eu fiz a marcação aqui, posiciono o gabarito, eu sei que essa marcação não muda. Bom, e agora é repetir as marcações e as furações em todas as peças. Esses dois padrões que nós escolhemos para esse projeto são dois lançamentos da Duratex. São dois MDFs BP. Esse amadeirado é o Itapuã da linha Essential Wood e esse liso é o titânio da linha Trama. Todo o corpo do móvel vai ser feito no amadeirado e as portas e frente de gaveta vão ser feitas no padrão liso. Eu vou começar a juntar as peças. A minha referência é sempre o fundo, então todas as peças estão alinhadas por trás. Então, seguindo o meu mapa, é a peça 4 e a peça 2. Então tá aqui, eu sei que esta parte é a parte do fundo, da lateral, e essa aqui é a parte do fundo desta peça. Então essa peça se encaixa aqui. Então eu vou fixar essa peça, porque aí eu posso ir agregando as outras. No caso da montagem desse armário, eu só estou colocando a cavilha e parafusando. Se você tem certeza de que não vai desmontar o seu armário, você pode entrar com cola junto, aí ele vai ficar bem consolidado. Mas se você tem a intenção de desmontá-lo, não use cola. Agora eu vou entrar com mais duas peças. Vejam que eu tenho aqui acabamento já feito, fita de bordo, aqui também, aqui também. Então, essa parte aqui é a parte da frente do armário. Então, as marcações do fundo estão todas para baixo. Então eu vou encaixar primeiro esta peça aqui na prateleira. E essa peça se encaixa aqui. Nesse projeto a gente optou por fazer tudo travado, tudo preso. Mas você pode, por exemplo, no caso dessa peça que é uma prateleira, fazer furações e fazer ela regulável. Tem essa opção também. Aqui no caso a gente fez dois nichos fixos. Justamente, inclusive elas vão ser todas travadas com parafuso. Eu estou colocando os parafusos sem fazer furo guia, porque a parafusadeira que eu tenho permite fazer isso. Mas se você tiver dificuldade, faça um furo guia com uma broquinha fininha e aí você consegue colocar o parafuso sem problema. Agora eu vou fechar a outra lateral. Essa daqui é a parte de baixo do armário. Eu tenho duas peças para encaixar e depois o fundo. Só que tem um pulo do gato aqui. Na hora que eu estava fazendo a marcação, eu percebi que esta peça aqui, se eu mantivesse a mesma furação de cavilha das outras, as cavilhas iam bater no mesmo sentido, na mesma posição. Então o que eu fiz? Nesta peça, especificamente, e neste topo, eu mudei a posição das cavilhas. Então vejam, aqui seria a furação que eu fiz no resto, a medida que eu fiz no restante. E aqui eu desloquei, justamente para eu poder encaixar aqui e elas não se encontrarem. Então assim, você precisa prever as coisas antes para não acontecer problema na hora da montagem. Essa peça, ela é recuada. Ela é recuada por quê? Porque aqui eu tenho um espaço para prender a dobradiça da porta. Então eu recuei e aqui é onde vão as duas prateleiras com corrediça para sapatos. Então essas prateleiras vão ser um pouco mais embutidas para dentro, elas não vão vir até na face, justamente para ter esse espaço para prender a dobradiça.
Eu terminei de montar o corpo do armário. Essa peça que está aqui em cima é a base do armário, vai aqui embaixo. Só que eu tenho que fazer um beneficiamento nela. Esse sarrafo é o sarrafo que vai afastar o armário do chão, tem 7 centímetros. Então, essa peça que vai compor a base junto aqui, vai engrossar 30 milímetros na parte de baixo, eu fiz uma marcação deixando esta peça, esse sarrafo, recuado 20 milímetros. Então eu vou colar isso aqui com um adesivo instantâneo, depois eu vou virar e parafusar. E depois eu pego essa base pronta e fixo aqui no armário. Essa parte da base que eu vou entrar aqui por baixo, ela alinha na frente e ela avança 6 milímetros, que é justamente para alinhar o fundo. Quando eu entrar com a peça do fundo, essa peça vai ficar alinhada com o fundo. Então eu calcei aqui com uma peça de 6 milímetros para que essa base, para que eu consiga alinhar as duas peças aqui. Depois de colocar a base do armário, eu completei a parte de cima também com uma outra peça para engrossar o entorno do móvel. E nós colocamos ele em pé. O próximo passo agora seria entrar com o fundo, justamente para tirar esse jogo que ele ainda tem. Só que a gente vai adiar um pouco essa ação justamente para poder colocar as gavetas e prateleiras de sapateira de uma forma que a gente possa filmar e vocês verem essa ação em detalhes. No nicho da direita, internamente, nós fizemos 2 prateleiras com corrediça telescópica para colocar sapatos. Mas não é simplesmente uma prateleira, ela tem uma borda para ajudar que os sapatos não caiam, para conter os sapatos. Seguindo o mesmo raciocínio do móvel, em que eu preparei todas as peças antes e a montagem fica muito mais fácil, a mesma coisa eu fiz com a prateleira para o sapato. Então eu fiz todas as furações, veja que eu já encaixei as cavilhas, e eu vou simplesmente colar essas réguas ao redor para criar essa prateleira. A prateleira está pronta e as duas corrediças vão assim. Agora é só encaixar no espaço. E a própria borda da prateleira serve de puxador da prateleira. Agora eu vou passar a montagem das outras 2 gavetas, que são gavetas externas. Eu me adiantei e montei uma das gavetas externas, justamente para mostrar para vocês em detalhes o passo a passo, mas vocês já vão visualizar a gaveta pronta. A corrediça que vai ser usada nessa gaveta é diferente da gaveta dos sapatos. Essa aqui é uma corrediça oculta, que vai por baixo da gaveta. Aqui ela está instalada com o seu mecanismo. Então, você não enxerga, você não vê nenhuma ferragem quando a gaveta sai para fora do seu nicho. Mas vamos primeiro começar a montar a caixa da gaveta. Para montar a caixa dessa gaveta, eu preciso realizar um rebaixo para entrar com o fundo. Porque esse tipo de corrediça pede, na sua instalação, uma altura aqui, esta altura. Então eu preciso criar um canal para entrar com o fundo um pouco mais para dentro da gaveta. Para fazer esse canal eu vou usar uma tupia e um gabarito que eu construí aqui para essa situação, só para passar a tupia e abrir esse canal. O canal que eu preciso fazer tem que ter 12 milímetros da face de baixo da gaveta para dentro da gaveta, que é justamente essa situação. Então eu vou repetir isso nas outras peças. Eu criei aqui um anteparo
Então eu simplesmente encosto a base aqui e abro o canal que eu preciso. Eu estou usando aqui uma fresa de 6 milímetros, reta, que é mais do que suficiente para essa ação. Eu vou afundar essa fresa mais ou menos uns 5 milímetros. Então, para não forçar a tupia, eu vou passar a metade dessa profundidade, 3 milímetros mais ou menos, e depois eu passo novamente afundando o total. Então eu vou regular uma altura inicial e passo as 3 peças que estão faltando, e depois eu termino ajustando novamente a profundidade. A montagem dessa gaveta vai ser, da caixa da gaveta, vai ser com cavilha e cola. Porém, eu optei por fazer esse rebaixo nos 4 lados da gaveta. E essa peça da ferragem, ela tem que chegar até a parte externa da caixa. Então, e aqui o trilho também precisa atravessar a parte do fundo. Então eu preciso fazer esses 2 recortes, aqui e aqui, tanto na frente como atrás da gaveta. Como a gente está usando aqui um material bilaminado, um MDF bilaminado, eu vou usar uma serrinha própria para MDF bilaminado, para ao cortar com a tico-tico não estragar as faces. Eu fixei 3 lados, agora eu vou entrar com o fundo e fechar a caixa com a última peça. As gavetas estão prontas. A instalação delas vocês vão acompanhar no próximo episódio. Agora eu quero mostrar aqui um detalhe na lateral do armário, que falta terminar o lado de lá, mas eu vou mostrar aqui pronto do lado de cá para vocês entenderem. Nós engrossamos o armário em todo o seu entorno para fazer um visual mais encorpado. Na parte de baixo, na base e na parte de cima, nós fizemos 2 chapas juntas. Nas 2 laterais, ao invés de entrar com 2 chapas inteiras, nós optamos por fazer uma régua de 12 centímetros de largura, colocadas uma aqui na frente e uma aqui atrás. Então criou-se um movimento aqui de linhas. Como é um armário externo, não é um armário embutido, então ficou um detalhe bastante interessante. Os topos desse acabamento estão com acabamento de fita de bordo. Então eu vou fazer essa ação de colocar essas réguas e finalizar a fita de bordo do outro lado. E aí vocês vão acompanhar isso. Então fica um detalhe, vejam que é um detalhe de volumes, fica bem interessante. E na parte de trás, inclusive essa régua de trás, ela ajuda a criar o desencontro desta chapa com esta régua para encostar o fundo e o fundo ficar embutido. Essas réguas eu vou simplesmente colar na lateral, porque é um acabamento, não vai atrapalhar em nada. Então a primeira vai alinhada aqui com a outra peça. É importante que você não deixe degrau entre uma e outra para não marcar a fita de borda. Bom, eu vou finalizar o último topo do móvel colocando fita de bordo. A fita de bordo que eu vou usar é do mesmo material, do mesmo acabamento do material. É uma fita de 35 milímetros de largura, ou seja, eu vou vencer a espessura, a união de 2 chapas de 15 com uma fita de 35. Para quem não conhece fita de bordo, ela vem em rolos, ela é feita de PVC e você faz a aplicação e depois faz o refilamento dela. Com relação à aplicação da fita de bordo, nós temos inúmeros programas mostrando a aplicação de fita de bordo. Inclusive, na descrição do vídeo, vamos colocar alguns links desses programas, para que você veja realmente em detalhes essa aplicação. Mas basicamente você usa um adesivo de contato, passa em ambas as partes, na fita e no móvel, espera secar e a hora que a fita tiver em que você encosta a mão na cola e você sente ela grudando, mas não saindo na sua mão, é o momento de você juntar as partes e colar. Bom, eu passei cola na fita e no topo que a gente vai finalizar.
Porém, eu queria mostrar umas ferramentas que estão aqui em cima da bancada para vocês como uma dica, para vocês lidarem com a fita de bordo. Nós tivemos contato com essas máquinas, com essas ferramentas, e a gente resolveu trazer para vocês para mostrar isso, porque você consegue um acabamento muito bom ao lidar com a fita de bordo, e de uma forma bastante simples. Então esse daqui, por exemplo, é um refilador para você dividir a fita. Se você tiver uma fita mais larga, você tem um bom reaproveitamento da largura, você não tem perda. Então você regula a largura que você quer, encaixa e vai puxando. Tem um rodízio com uma faca e isso vai saindo ela refilando do tamanho que você precisa. Bom, esse daqui é um modelo de destopador. Destopador serve para tirar esse excesso aqui. Então ele corta exatamente no final da peça. E é muito simples de usar. É uma guilhotina, você encaixa aqui na peça, alinha. Esse daqui é um outro modelo de destopador. Eu diria até mais simples do que esse. Então, para você cortar esse excesso, você encaixa aqui. E tá aí, você tem a peça refilada nas pontas com perfeição. E por fim, esse daqui é um refilador. O refilador vai justamente tirar esse excesso que você tem aqui, dos dois lados. Então são ferramentas manuais que te proporcionam um acabamento perfeito. No caso da manipulação da fita de bordo. É muito interessante. Então a gente quis trazer isso para vocês como uma dica. Vocês encontram isso na Gasômetro Madeiras. Eles importam esses produtos da Espanha, dessa marca chamada Virutex. Toda a parte de estrutura do móvel está pronta. O corpo do armário, as gavetas, toda a parte de madeira está pronta. A única coisa que está faltando colocar é o fundo. Mas eu vou segurar a colocação do fundo por uma questão logística aqui de mostrar para vocês a instalação das gavetas. Uma questão de filmagem. Eu tenho aqui as gavetas com as respectivas corrediças que a gente vai usar. Então no próximo episódio eu mostro a instalação dessas gavetas. Outros acessórios que vão entrar no armário, que é o cabideiro basculante, o calceiro deslizante, e mostro a instalação das dobradiças nas portas e as respectivas portas instaladas no próprio armário. E por fim, um pulsador magnético para poder abrir a porta sem puxador e sim com o touch. Você empurra e ela abre. Então esse é o universo de ferragens que vai entrar nesse móvel. Se você curtiu o nosso projeto até agora, lembre-se de dar aquele joinha pra gente. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Basta você ter uma conta no Google e você consegue fazer sua inscrição. Ajude-nos a potencializar nosso trabalho e a difundir a cultura do faça você mesmo. Um grande abraço e até o próximo episódio.